paz, meus irmãos e minhas irmãs que estão nos assistindo aí pela transmissão ao vivo. Peço que vocês, se estiverem assistindo, interajam nos comentários para que a gente se sinta mais junto. Amém? Como de praxe, nós vamos começar o nosso culto com um momento de confissão. O momento de confissão são aqueles minutinhos que nós temos a oportunidade de preparar o nosso coração, preparar nossa mente para cultuarmos ao Senhor. É o momento em que você tem a oportunidade de falar com o Senhor sobre a sua semana, falar sobre as suas expectativas. Se há algo que você precise confessar, chame esses pecados, essas falhas pelo nome. Precisamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. Esse é o primeiro passo para que nós sejamos curados, sejamos libertos, sejamos perdoados. Amém? Então, curve sua cabeça, feche seus olhos e faça essa oração nesse momento, falando diretamente com o Senhor. Amém? Se nos colocamos em Tua presença nessa manhã, coloca a minha vida diante de Ti, pedindo Senhor que sonde meu coração, minha mente. Confesso a Ti os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas. Reconheço, Senhor, que tenho fragilidades. Reconheço, Senhor, que dependo de Ti, preciso de Ti, Senhor. Recebe, Senhor, também a oração dos Teus filhos nessa hora. Agora que você já colocou diante do Senhor as suas causas particulares, as suas ansiedades, confessou pecados, eu te convido a fazer uma oração coletiva. Enquanto igreja, no que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos deixar de fazer. Senhor, eu oro agora enquanto igreja. Reconheço que essas portas foram abertas por Ti, Senhor. Enquanto igreja, eu oro, Senhor, te pedindo perdão se temos deixado de fazer algo que devíamos fazer. Te peço perdão, Senhor, por tudo aquilo que nós temos feito que porventura esteja te desagradando. Em nome de Jesus. Enquanto igreja, Senhor, te peço que tenhamos trabalhos sérios, cada vez mais sérios, que nós sejamos pessoas comprometidas com a Tua obra, com o Teu reino, que não tenhamos espaço, Senhor, para fofocas, não tenhamos espaço para infantilidades, que não tenhamos espaço, Senhor, para aquilo que não for o Teu propósito em nossas vidas. Em nome de Jesus, que tenhamos, Senhor, trabalhos de evangelismo que sejam efetivos, trabalhos de oração. Sejamos comprometidos, Senhor, com uma vida de santidade. Sejamos comprometidos, Senhor, com um trabalho sério, com um trabalho constante. Em nome de Jesus, que sejamos constantes, Senhor. Que preguemos a mensagem da salvação, a mensagem da graça em tempo e fora de tempo, em todos os lugares que estivermos. Que a nossa vida seja uma pregação. Que o nosso testemunho fale, Senhor, das grandezas, das maravilhas que o Senhor faz por cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Agora eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 51. Salmo de número 51. Vou dar um tempinho para você abrir aí. Salmo 51, a partir do versículo 1. Esse salmo tem por título Confissão e Arrependimento. Acompanhe a leitura. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu altar, falar e puro no teu julgado. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Eu vou ler novamente o 10 e o 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Senhor, nós te bendizemos por esta palavra, que em nome de Jesus nós tenhamos a sabedoria necessária, nós temos a humildade necessária, nós temos o quebrantamento de coração que a tua palavra nos ensina a ter, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo por essa transmissão ao vivo do Facebook, todos que não puderam estar aqui nesta manhã por uma medida cautelar que a igreja tem tomado em relação a essa pandemia de coronavírus. Estamos aqui nessa manhã gratos a Deus pela oportunidade de adorá-lo, pela oportunidade de servi-lo, pela oportunidade de rendermos o nosso coração em sua presença. Eu convido você nessa hora a interceder, a clamar a Deus por aqueles que necessitam de oração, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão passando necessidade financeira, quem sabe de alimento. Vamos interceder pelos nossos irmãos que estão fracos na fé.
Vamos orar pelos projetos de expansão da igreja para que mais e mais pessoas sejam alcançadas com graça, com misericórdia, com amor, que essas pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho da reconciliação. Eu convido você nessa hora a ir na sua casa, a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e orar junto conosco. Senhor, em Tua presença nós estamos nessa manhã. Colocamos diante de Ti a nossa gratidão por estar em Tua casa. Colocamos diante de Ti o nosso louvor, Senhor, a nossa adoração. Colocamos em Tua presença todas as nossas fragilidades, todas as nossas dificuldades, todas as nossas debilidades, Senhor. Tudo aquilo que nos impede de estar plenamente em Tua presença e viver o Evangelho da graça e viver o Evangelho da reconciliação. Pedimos a Ti, Senhor, que essa graça se estenda a nós e se estenda a outras pessoas. Que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho reconciliador. Que haja libertação e graça, haja cura, haja vida sobre a vida daqueles que estão à beira do precipício, aqueles que estão caminhando a passos largos para o mal. Senhor, livra os Teus filhos, livra da morte, livra do suicídio, livra, Senhor, da criminalidade, livra, Senhor, do homem sanguinário, do salteador, do fraudulento. Manifesta a Tua graça e o Teu poder sobre a vida de todas essas pessoas. Nós oramos por aquele, Senhor, que tem necessidade de pão, aquele que tem necessidade de água, aquele que tem passado, Senhor, necessidade de vestir, de ter um abrigo, de ter onde morar. Que em nome de Jesus a Tua graça e o Teu poder alcance a cada um. Meu Deus, que enquanto igreja nós possamos ser cada vez mais presentes na vida dessas pessoas, levando o Teu Evangelho e praticando o Teu amor. Em nome de Jesus, colocamos tudo diante de Ti e pedimos, Senhor, que o Teu amor, a Tua bondade e a Tua graça se estenda a todos. Oramos pelos nossos irmãos que estão em casa, alcance a cada um com as Tuas bênçãos, alcance cada um com os Teus livramentos, alcance cada um, Senhor, com a Tua graça. Cura, Senhor, os Teus filhos. Em nome de Jesus, nós oramos por todos aqueles que têm sido vítimas, meu Pai, desse vírus que tem se espalhado pelo Brasil, tem se espalhado pelo mundo. Que em nome de Jesus essas pessoas encontrem em Ti esperança e fé e possam permanecer em Tua presença, crendo que o Senhor é Deus de livramento, o Senhor é o grande Deus, o Jeová Rafá. Tu és o Deus que nos cura, Tu és o Deus que nos sara. Abençoa cada um, Senhor, é a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. E eu convido a todos vocês que estão nos assistindo por essa transmissão, para esse momento de louvor, que você possa adorar a Deus com o seu coração pleno, com o seu coração aberto, com alegria. Vamos louvar o Senhor. Uma situação que o Senhor não possa resolver. Se o sol se pôr, noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, tua mão me traz a plana pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és se a tempestade
nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. As nações estão bramando, os reinos se abalam. O Senhor faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, contemplem as obras do Senhor, que assolações Ele efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Você que está em casa, repita comigo: o Senhor dos exércitos o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo de número 46. Crendo nisso, eu convido você nesta hora a permanecer em fé, a ter esperança, a acreditar que em todas as coisas Deus está no controle. Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos fortalece, Deus é quem apazigua as guerras do nosso interior. Que essa palavra de graça e poder seja sobre a sua vida nesta manhã. Feche os teus olhos e fale mais uma vez com Deus. Senhor, em tua presença, nós te adoramos, nós te bendizemos. E tendo lido a tua palavra de graça e poder, nos colocamos diante de ti, crendo que tu és o Deus que nos sustenta, tu és o Deus que apazigua as guerras do nosso interior. Tu és o Deus que vence todas as batalhas por nós. E nós dizemos nessa manhã confiantemente: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Continuemos adorando ao Senhor nessa manhã.
Eu convido você nessa hora a aprender com uma das personagens bíblicas que teve uma experiência de fé transformadora. No Evangelho de João, capítulo de número 12, a Bíblia nos diz que Jesus foi convidado para um banquete, para um momento em que as pessoas estavam celebrando o milagre da ressurreição, o milagre do livramento da morte. Jesus havia acabado de curar, de ressuscitar um homem chamado Lázaro, em João capítulo de número 11. E em João capítulo de número 12, Jesus é convidado para uma festa, um banquete. E estando neste lugar, uma das mulheres que estava ali presente tomou uma libra de bálsamo de nardo puro. Evangelho de João, capítulo de número 12, verso de número 3. E ela, esse unguento, este nardo puro, que era um bálsamo muito precioso, com ele ela ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume daquele bálsamo. Essa mulher, Maria, grata ao Senhor pelo que Ele havia feito e também porque o que Ele representava para ela, presta uma adoração que todos nós precisamos fazer. Ela leva a Jesus um bálsamo, segundo a Bíblia, muito precioso, unge os pés de Jesus e enxuga com seus próprios cabelos. Esse ato de adoração é um ato em que fisicamente, visivelmente, aquela mulher entendeu que precisava prestar uma adoração. Nós temos aprendido aqui na Igreja Metodista IPEG que todo ato de adoração ele depreende de uma situação interna, que é o nosso homem interior, e vai também para o nosso exterior, que é quando nós tornamos a nossa adoração em algo material, em algo visível. Somos convidados a apresentar ao Senhor o nosso ato de gratidão. A Bíblia nos diz em João capítulo de número 4 que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito é adorar em uma situação interior, é adorar com a nossa alma, é adorar com o nosso espírito. Adorar em verdade significa materializar o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, quais são as nossas percepções, como nós estamos reconhecendo Deus em nossa própria vida. Adorar em verdade significa materializar essa adoração. Nós somos convidados nessa manhã a materializar a nossa adoração a Deus. Hoje nós estamos aqui com um templo vazio, tendo em vista que nós, em uma medida cautelar, pedimos a todas as pessoas que assistissem o culto em casa, pela transmissão do Facebook. Quem sabe você pode se perguntar como eu posso materializar a minha adoração, então, entregando a minha oferta na igreja. O ato de ofertar é um ato de adoração. Você está trazendo para o físico a sua percepção, o seu reconhecimento de Deus. Eu convido você a um ato de fé. Nós temos a conta da igreja, você pode fazer depósito, você pode fazer transferências. Durante a semana, nós estaremos atendendo algumas pessoas aqui no templo, atendimento pastoral, você pode trazer a sua oferta. Atendimentos individuais nós vamos fazer. O culto de quarta-feira está suspenso, vai ser transmissão ao vivo também pelo Facebook. Mas você pode recorrer à nossa conta bancária, fazer um depósito, uma transferência e abençoar esse trabalho. Com a sua oferta, nós estamos levando esse evangelho a outras pessoas e nós estamos vivendo um momento novo na igreja. Nós estamos vivendo um momento de novidade. Deus está abrindo novas portas e nós contamos com a sua ajuda para que essas portas permaneçam abertas e mais vidas sejam abençoadas. Eu convido você nessa hora a agradecer a Deus pela sua vida financeira, pelo seu emprego, pela sua casa, pela sua roupa, pelo alimento que você tem no dia a dia. Feche os teus olhos e ore juntamente comigo.
Senhor, em Tua presença nós estamos e Te agradecemos. Agradecemos pelo emprego que o Senhor nos concedeu, agradecemos pelo alimento, agradecemos pela moradia, agradecemos por todo o sustento que o Senhor tem nos concedido. Colocamos diante de Ti, Senhor, todas as necessidades que os nossos irmãos na fé possam ter. Oramos pelos necessitados, oramos por aqueles que estão, meu Pai, sem o que comer, sem o que vestir e sem ter onde morar. Pedimos a Ti que a Tua graça, a Tua bondade e misericórdia se estenda a todos. Senhor, traz uma bênção especial sobre a nossa vida financeira. Faz com que nós tenhamos estabilidade e tenhamos, Senhor, de maneira a poder ajudar outras pessoas. Que todo aquele, Senhor, que já colocou o propósito no coração de contribuir com suas ofertas e dízimos durante a semana, fazendo depósitos ou transferências, abençoando esse trabalho, ser com os Teus filhos onde quer que eles estejam. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, alguns avisos. Quarta-feira o nosso culto continua suspenso. Nós teremos a transmissão pelo Facebook. Você pode nos acompanhar. Você que deseja um atendimento em especial, um atendimento pastoral, você também pode agendar um momento e nós fazemos uma videoconferência, podemos atendê-lo. Pelo menos essas 2 semanas agora nós estaremos com cultos presenciais suspensos, tendo em vista que há uma previsão de ascendência aí dessa curva de transmissão do vírus ou do coronavírus, e nós estamos tomando algumas medidas cautelares. Na quinta-feira nós teremos novamente uma reunião com o Conselho Geral da Igreja para decidirmos se continuaremos com a suspensão dos cultos ou se mais continuarmos. Pedimos a todos que estejam em oração. Então, quarta-feira, culto suspenso, transmissão pelo Facebook. Agendamento pastoral também, videoconferência. Você pode mandar um WhatsApp e nós vamos agendar. O nosso WhatsApp nós vamos colocar aí na página da igreja o número. Eu peço para a presbítera Diz, que está nos assistindo, que poste aí o nosso número de WhatsApp para que as pessoas entrem em contato depois para agendar um atendimento pastoral. Nós estamos também com o nosso projeto Casa Santo André. Estamos atendendo essa casa, que é uma casa de abrigo a pessoas que estão em situação de rua. Estamos contando com a contribuição de todos, com alimentos, contribuição de roupas também, roupas usadas, sapatos, materiais que podem ser vendidos em um bazar. Contribua com este projeto. No terceiro sábado do mês, no dia 21, é provável que nós estejamos na Casa Santo André para entregar todas as arrecadações, todas as contribuições e façamos um culto de agradecimento ali. Contamos com a cooperação, com a ajuda de todos. No dia 21, as pessoas que forem doar materiais perecíveis, como alimentos, carne, essas coisas que podem ser feitas, podem perecer muito rápido, você pode levar no próprio dia 21 ou fazer uma transferência para a conta da igreja e nos avisar pelo WhatsApp e a gente vai saber que a sua oferta foi destinada a isso. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, unam-se, estejamos juntos nesses projetos em oração, em um só propósito, e sejamos firmes e decididos a levar o Evangelho a todas as pessoas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Queridos, há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me fez a seguinte pergunta: Pastor Marvel, o que é que todas as pessoas da humanidade desejam? O que é que todo ser humano deseja? E eu pensei em uma porção de coisas para dizer. Nós vivemos, por exemplo, em um século, em um tempo, em que o consumismo parece ser a máxima da vida. As pessoas querem ter, elas querem comprar, elas querem gastar, elas querem ter coisas que são visíveis e apresentáveis. Ter uma boa casa, ter um bom carro, ter uma boa roupa, ir em lugares bons. Pensei em falar sobre isso, mas depois eu pensei também sobre a necessidade que nós temos de paz. Nós vivemos em um mundo muito conturbado, as pessoas são muito agitadas, a agenda sempre muito cheia, nós sempre temos muitos afazeres,
Costumamos dizer, por exemplo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Eu tive a infelicidade uma vez de perguntar a uma pessoa por que ela estava tão sumida do culto, e a resposta foi: eu não estou encontrando espaço na minha agenda. Nós vivemos em um mundo totalmente conturbado e agitado, e talvez essa seria a maior necessidade da humanidade, a necessidade de paz, a necessidade de tranquilidade, a necessidade de quietude. E depois de muito pensar, a pessoa que me fez a pergunta não quis esperar e de imediato respondeu: para mim é muito óbvio, todo ser humano quer ter felicidade. E ouvindo essa resposta, de fato, faz todo sentido. Todos nós gostamos e queremos a felicidade. Nós queremos estar bem, nós queremos estar felizes. E querer estar feliz pode ser um objetivo de vida. E talvez por querer ser feliz, algumas pessoas são consumistas, outras vivem uma vida frenética em busca dessa felicidade, porque elas acreditam que quanto mais elas fizerem nessa terra, nesse mundo, nesse tempo, mais próximo elas podem estar da felicidade. E o que dizer da vida religiosa, da vida espiritual? Nós também buscamos o êxtase espiritual. O êxtase espiritual é a alegria, o sentimento de satisfação que nós temos quando nos relacionamos com Deus. Alguns vão chamar esse êxtase espiritual de nirvana, que seria o estágio máximo de satisfação, de paz, de contentamento, de plenitude do ser humano. Dentro desse êxtase espiritual, nós buscamos então um relacionamento mais próximo com Deus, porque acreditamos que quanto mais nós nos relacionamos com Deus, melhor vai ser a nossa vida. Mais satisfeitos e mais plenos nós seremos. E de fato, quanto mais nós temos a presença de Deus em nós, mais plenos nós seremos. Ser pleno não tem a ver com beleza apenas. Ser pleno não tem a ver com riqueza. Ser pleno não tem a ver com satisfação emocional no sentido de ter alguém. Ser pleno não significa ter todas as coisas que você deseja. Ser pleno não significa estar bem com todas as pessoas, no sentido de não ter atrito com nenhuma pessoa, com familiares, com a sociedade, ou seja lá com quem for. Ser pleno também não significa não ter problemas. Interessante isso, porque para algumas pessoas a felicidade significa a ausência de problemas. Se eu tenho a plenitude, significa ter felicidade plena, que também significa não ter problemas. Mas isso é uma mentira. A plenitude que Deus nos oferece de alegria, de contentamento e satisfação não tem a ver com a ausência do problema. Pelo contrário, nós, enquanto estivermos aqui nessa terra, teremos dificuldades, teremos problemas. Algumas pessoas vivem enfrentamentos e dificuldades em vários níveis. Há aqueles que vivem problemas que são muito simples, muito fáceis de se resolver. Mas para essas pessoas parece algo intransponível, algo que elas não conseguem vencer, algo muito grande e difícil. Para outros, há uma dificuldade que dificilmente alguém vai dizer: não, a luta do fulano de tal é pequena. Nós nivelamos, nós colocamos em níveis os nossos problemas pequenos, problemas grandes. Mas só quem sabe a real situação do problema é quem está vivendo o problema, é quem está passando por ele. Por isso, nós nunca dizemos ou desconsideramos o problema das pessoas. Quando elas questionam, por exemplo: poxa, estou vivendo um problema financeiro muito grande. Qual é o seu problema financeiro? Estou devendo R$1.000. E atendemos uma pessoa que diz que está passando um problema financeiro e diz o seguinte: eu estou devendo R$1 milhão. Eu não posso considerar o problema de quem está devendo R$1 milhão
em detrimento daquele que está vivendo um problema de uma dívida de R$1.000 e vice-versa. Não existe esse termômetro para saber realmente o quanto a pessoa está sofrendo com o seu problema. Uma coisa é fato: nós sofremos com as dificuldades da vida. A Bíblia nos apresenta várias pessoas que tiveram problemas durante a vida. Dentre essas pessoas, nós encontramos um homem chamado Jó. Jó foi um homem que teve toda a sua riqueza, a sua família, o seu prestígio, tudo aquilo que lhe dava segurança lhe foi tirado. Jó perdeu riqueza, perdeu família, perdeu amigos, perdeu status social. E no livro de Jó, no capítulo de número 29, do verso de número 1 a 25, Jó relata um pouco de como era a sua vida. Ele começa a se lembrar dos bons tempos, isso já no momento em que não tinha mais nada. Jó começa a se lembrar, por exemplo, da sua família, dos seus filhos, dos seus amigos, da sua riqueza, o que a riqueza lhe trazia, do prestígio que ele tinha perante a sociedade, ao ponto dos jovens lhe procurarem para pedir conselhos. Os anciãos também respeitavam Jó como um homem de autoridade, mas Jó se vê em uma situação em que tudo aquilo que lhe dava segurança se foi, passou. E a pergunta é: o que fazer para ser feliz mesmo em meio a problemas e a dificuldades? Porque esse problema que Jó estava vivendo, de ter perdido tudo, não seria o último problema da sua vida. Enquanto permanecesse vivo, Jó teria enfrentamentos, porque a vida nos oferece enfrentamentos, dificuldades. Como ser feliz então? E aí nós podemos aprender algumas coisas com o exemplo de Jó. E podemos tirar deste exemplo algumas coisas que vão nos encaminhando para a felicidade. Algumas virtudes estão totalmente atreladas à felicidade. Dentre essas virtudes está o temor a Deus. Quando nós tememos a Deus, significa que nós o respeitamos, significa que nós o consideramos. Significa dizer que aconteça o que acontecer, nós sabemos quem é Deus. E sabemos muito bem que Deus, em sua fidelidade, em sua providência e em seu poder, jamais nos abandonará. Jamais nos deixará à mercê da morte e dos nossos inimigos. Quando tememos a Deus, nós galgamos um coração sábio, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, mesmo em meio às dificuldades, nós precisamos temer a Deus. Provérbios capítulo de número 9, verso de número 10. O temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Que nós tenhamos um coração que reconhece a presença de Deus em todas as circunstâncias. Nós lemos hoje o Salmo de número 46, que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando reconhecemos isso, estamos seguros e temos esperança de que aconteça o que acontecer, não estamos desamparados. Uma outra virtude que nós precisamos ter é a confiança. Devemos confiar em Deus apesar das dificuldades e adversidades da vida. Romanos capítulo de número 8, verso de número 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e confiam no Senhor. Confiar no Senhor significa entender que há um propósito em todas as coisas. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Deus tem um propósito em todas as coisas. Quando fazemos assim, confiar no Senhor apesar das dificuldades, nós nos tornamos
pessoas firmes e que permanecem na presença do Senhor, a despeito das circunstâncias da vida. Uma terceira virtude que todos nós precisamos ter: nós precisamos ser atentos ao que Deus está falando. Nós somos acostumados a falar com Deus, nós somos doutrinados a falar com Deus. Nós falamos do que queremos, nós falamos do que não está bom, nós nos queixamos, nós brigamos com a vontade de Deus, nós reclamamos sobre o que não dá certo, nós pedimos bênçãos, pedimos curas, pedimos prosperidades, pedimos portas abertas, pedimos bênçãos sobre os familiares, pedimos bênçãos sobre a nação, sobre o país inteiro. Nós somos doutrinados a falar com Deus o que pensamos, o que queremos. De maneira que a nossa fé e a nossa religiosidade, ela se limita a apresentar a Deus tudo o que pensamos e queremos. E pouquíssimas vezes nós somos doutrinados a ouvir a Deus. Nós somos doutrinados a calar as nossas necessidades, a silenciar os nossos anseios, a silenciar as nossas petições e simplesmente entrar na presença de Deus para ouvir o que Deus tem a falar. A virtude de ser um bom ouvinte é uma das virtudes que vai nos direcionar a caminhos de felicidade. Quando nós somos ansiosos demais e queremos demais as coisas e só pedimos, nós não conseguimos enxergar a resposta e o direcionamento. Somos como crianças birrentas que entram no mercado ou numa doceria e a primeira coisa que vem, elas querem e brigam por aquilo, sem ouvir o direcionamento, sem dar ouvido ao não. Ele bate o pé, ela grita e ela diz: é isso que eu quero, e pronto. Quando nos tornamos bons ouvintes, nós estamos galgando uma virtude espiritual que vai trazer direcionamento para a nossa vida. Jó, durante os seus problemas, teve que aprender isso. Do capítulo de número 2 ao capítulo de número 31 do livro de Jó, Jó falou dos seus problemas para os seus amigos, falou dos seus problemas para o próprio Deus, falou dos seus problemas para si mesmo. Jó falava consigo mesmo sobre os seus problemas. Jó questionou Deus, Jó brigou com seus amigos, argumentou com seus amigos sobre a sua situação. Mas no capítulo de número 31 de Jó, do verso de número 40, acontece algo maravilhoso para a vida de Jó. No verso de número 40 do capítulo de número 31 do livro de Jó, a Bíblia diz: cessaram-se as palavras de Jó. Jó não tinha mais o que dizer. E você vai perceber que do capítulo de número 2 até o capítulo de número 31, Deus não se manifestou na vida de Jó. Deus não respondeu os questionamentos de Jó. Deus não bateu boca com Jó em nenhum momento. Pelo contrário, permaneceu em silêncio. Mas depois do verso de número 40, do capítulo de número 31 de Jó, quando cessaram-se as palavras de Jó, a Bíblia diz: então Deus, no capítulo de número 32, se manifesta na vida de Jó e passa a responder. Você sabe por que isso acontece? Não é simplesmente porque Jó havia pedido demais e Deus agora estava respondendo. Não era isso. É porque Jó entendeu que agora tinha que haver uma pausa em que ele ouviria Deus. Nós falamos, nós pedimos, mas eu preciso ouvir a resposta, eu preciso ouvir o direcionamento. E esse era o momento. O momento em que Jó se cala é o momento em que Deus vai falar. Quais são os passos para a felicidade que nós aprendemos com a história de Jó? Primeiro passo: nós precisamos ter satisfação na nossa vida. Pessoas insatisfeitas são pessoas infelizes.
Pessoas insatisfeitas são pessoas que não agradecem pelo que recebem. Pessoas insatisfeitas não sabem o valor de um obrigado, não sabem o valor de um graças a Deus. Pessoas insatisfeitas são pessoas consumistas e que vivem levadas pela frênese desse mundo. Um mundo frenético, um mundo em que conduz as pessoas ao consumismo, a comprar e a ter, porque ela nunca está satisfeita com aquilo que ela tem. Pessoas insatisfeitas, elas não sabem dizer obrigado pelo favor que recebem. Às vezes receberam apenas uma ligação e elas não sabem dizer muito obrigado por aquela ligação que você fez. Você se lembrou de mim. Pessoas insatisfeitas, características de pessoas insatisfeitas. Elas não sabem dizer obrigado, por exemplo, quando você leva um pedaço de bolo ou uma vasilha com comida e diz: lembrei de você quando estava fazendo, ou lembrei de você quando comprei isso aqui. Elas não sabem dizer obrigado. Elas não dizem obrigado pela visita recebida, pela ligação recebida, pelo presente recebido. Elas não dizem obrigado pela oportunidade de ter pessoas com quem se relacionar, de receber um convite, por exemplo. Recebem convites e tratam tudo como se não fosse nada. Pessoas desse tipo são pessoas insatisfeitas e, consequentemente, são pessoas infelizes. A insatisfação é um mal do século que tem conduzido pessoas à infelicidade espiritual e à infelicidade humana. Pessoas insatisfeitas no relacionamento, insatisfeitas com tudo, tudo é reclamação, nada presta, porque o mundo lhe apresenta um padrão diferente, um jeito diferente, e lhe diz que aquele é o padrão que você deve ter, é o que você precisa ter na sua vida. Pessoas insatisfeitas não agradecem a Deus. Pessoas insatisfeitas não agradecem a amigos. Pessoas insatisfeitas não agradecem irmãos na fé. Pessoas insatisfeitas não estão felizes e, consequentemente, não serão felizes e tentarão tornar a vida de outras pessoas uma infelicidade. Pessoas que vivem emburradas, reclamando, murmurando. A murmuração é uma das características de pessoas insatisfeitas. E a murmuração também é um dos males que afligiu o povo de Israel quando eles caminhavam pelo deserto. E a Bíblia diz que por causa da murmuração, Deus manifestou o castigo sobre o povo no deserto. Passos para a felicidade. Precisamos de satisfação na nossa vida. Precisamos orar a Deus e pedir: Deus, me concede um coração satisfeito. Um coração que se alegra com o bem recebido. Um coração que agradece pelo bem recebido. Um coração que sabe dizer graças a Deus. Um coração que sabe dizer obrigado às pessoas. Senhor, me ensina a ter um coração, uma vida de satisfação. Queridos, quando somos insatisfeitos, nós nos distanciamos dos propósitos de Deus para a nossa vida. Paulo nos ensina em Filipenses capítulo de número 4, verso de número 11 a 13, nós precisamos ter o coração satisfeito na presença de Deus. Nós precisamos estar contentes com aquilo que o Senhor tem concedido à nossa vida. Jó, capítulo de número 29, é uma prova de que Jó teve um momento em sua vida que estava em plena satisfação com tudo que estava acontecendo. E ele se lembra disso dizendo: como eu era feliz, porque satisfação e felicidade caminham juntas. Sem satisfação não teremos felicidade. O segundo passo, tão importante quanto o primeiro, é: precisamos ter decisões acertadas. Decisões acertadas geram felicidade.
Decisões acertadas trazem segurança para a vida. Decisões acertadas trazem um norte para os projetos de vida. Decisões acertadas resultam em coisas boas para a nossa vida. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo de número 13, do verso de número 1 a 18, que Abraão teve que tomar uma decisão. E a decisão era, ele precisava se separar do seu sobrinho Ló. Eles precisavam tomar caminhos diferentes. Acontece que, observando as campinas, Abraão disse: escolha o caminho que você quiser. Se você for para a direita, eu escolherei a esquerda. Se você for para a esquerda, eu escolherei a direita. De maneira que nós precisamos nos separar. E a Bíblia nos diz que Ló olhou as campinas de Sodoma e Gomorra e viu que eram as mais belas que haviam na época. E disse: é para lá que eu vou. Abraão, como lhe havia dito, escolheu o caminho contrário. Dá a entender que, pela aparência, a decisão de Ló foi a mais acertada, porque escolheu as campinas mais belas e mais férteis. Mas Ló escolheu justamente o lugar que seria mais tarde destruído por Deus pela quantidade de pecado que havia neste lugar. Ló escolheu Sodoma e Gomorra. Abraão, quem sabe, escolheu o lado que não era o mais belo, que não tinha a melhor aparência e quem sabe não era o mais produtivo. Mas a decisão de Abraão foi pautada em uma promessa divina. Decisões acertadas são pautadas no que Deus nos promete. E a promessa de Deus a Abraão, em Gênesis capítulo de número 12, foi a seguinte: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E a promessa de Deus é que Abraão seria pai de muitas nações, e o Senhor o abençoaria. Gênesis capítulo de número 12, verso de número 1. A decisão de Abraão não estava pautada na aparência do que poderia dar certo. A decisão de Abraão não estava pautada na fertilidade do solo, na capacidade humana de produção. A decisão de Abraão estava pautada na promessa de Deus. E a promessa de Deus era: eu te abençoarei. Anda na minha presença e ser perfeito, e eu te abençoarei. E Abraão assim o fez. Isso significa dizer que se Abraão tivesse escolhido as campinas de Sodoma e Gomorra, prosperaria. Se Abraão tivesse escolhido o deserto, prosperaria. Se Abraão tivesse escolhido o vale das víboras, das cobras, também prosperaria, porque a promessa de Deus estava sobre a vida de Abraão, e bastava tão somente Abraão crer na promessa de Deus. Quando pautamos as nossas decisões na promessa de Deus, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é o nosso intelecto que nos conduz à vitória, mas é o próprio Deus que nos abençoa e faz com que os nossos caminhos prosperem. Então tome decisões que sejam pautadas na vontade do Senhor. Tome decisões que sejam pautadas no projeto de Deus para a sua vida. Tome decisões que sejam pautadas no chamado de Deus para a sua vida. Decisões acertadas nascem de convicção na promessa de Deus. Decisões acertadas nascem de um relacionamento íntimo com Deus. Decisões acertadas nos conduzem a um crescimento constante na presença de Deus.
Decisões acertadas nos conduzem a experiências de maturidade. Decisões acertadas nos conduzem a viver milagres da presença de Deus. Decisões acertadas trazem tranquilidade e segurança. A resposta da vida de Jó não estava em seus questionamentos, não estava em seus amigos, não estava em sua família e nem na sua riqueza. Você sabe que às vezes, quando queremos tomar decisões, nós procuramos amigos e pedimos conselhos. Eu devo fazer isso ou não devo? Quando queremos tomar decisões, procuramos familiares. Eu devo fazer isso ou não devo? Quando queremos tomar decisões, consultamos o nosso próprio intelecto. Pesamos na balança os prós e os contras e dizemos: é por aqui que eu vou. Mas quando pautamos as nossas decisões em uma busca sincera e genuína pela vontade de Deus, nós perguntamos a Deus: Senhor, esta é a tua vontade para a minha vida? Porque se essa não for a tua vontade, eu não quero. Quando aceitamos qual é a vontade de Deus para nós, o nosso coração ele tem um discernimento do que deve ser feito. E em Jó, capítulo de número 42, Jó faz algo de diferente. No capítulo de número 2, 3 em diante, Jó falava dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas queixas diante de Deus. Mas no capítulo de número 42 acontece de maneira diferente. A Bíblia diz que Jó para de falar dos seus problemas e passa agora a orar pelos seus amigos que estavam acusando a ele. Jó fala com Deus. Jó apresenta aos seus amigos em oração. E você sabe o que acontece na vida de Jó? A Bíblia nos diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Jó capítulo de número 42, enquanto Jó orava pelos seus amigos, verso de número 10 do capítulo 42, Deus mudou a sorte de Jó. Não era sobre ele, não era sobre os seus problemas, não era sobre as suas dificuldades, não era sobre as suas queixas, era sobre quem ele poderia ser. Mais do que um homem rico, mais do que um homem de família, mais do que um homem da sociedade, Jó precisava se tornar um intercessor. Às vezes nos perdemos em nossas decisões, porque nós estamos com a nossa vida concentrada no que nos dá segurança. Estamos com a nossa vida pautada no que nos dá certeza, no que estamos vendo, no que estamos tocando, no que estamos sentindo. Pautamos as nossas decisões nos nossos anseios e desejos. Mas quando nós conseguimos nos esvaziar, e assim como Jó chegar ao ponto de não ter mais segurança, não ter mais onde se segurar, não ter mais família, não ter mais onde se apoiar, aí nós vamos começar a compreender qual é a dimensão e a esfera da fé que temos, porque fé é para além do que vemos e sentimos. Fé é a vontade de Deus, e a vontade de Deus se move em uma esfera espiritual. Quando transpomos essas barreiras e firmamos as nossas decisões, ainda sem ver, ainda que seja impossível, decidimos aceitar a vontade de Deus, prosperaremos e então teremos plenitude de felicidade na presença do Senhor. Eu convido você nessa manhã a confiar no Senhor e a depositar nele todas as suas decisões. Em oração, nesta manhã, fale com ele, dizendo: Senhor,
eu preciso ser pautado pela Tua vontade. Direciona a minha vida afetiva, a minha vida financeira, a minha vida social, a minha vida familiar. Mostra-me qual é a Tua vontade para mim. E não tenha medo, porque às vezes a vontade de Deus parece loucura para nós. Mas é ela quem vai nos conduzir à plenitude de felicidade que Deus tem para nós. Eu convido você nesta manhã em sua casa a orar. Feche os teus olhos aí e fale com Deus. Agradeça a Ele, porque nesta manhã Ele está falando contigo. Não tenha medo, não tenha medo, eu estou contigo. Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos. Agradecemos por essa palavra, agradecemos por esse momento de adoração. Agradecemos por estar em Tua casa e em Tua presença. Agradecemos por aprender com a Tua palavra. Conduz-nos, Senhor, a um caminho de satisfação. Tira de nós toda a insatisfação de espírito, de alma, de mente. Livra-nos desse mal que assola o nosso século. Abençoa-nos, Senhor, em nossas decisões. Que as nossas decisões sejam pautadas na Tua vontade nesta manhã. Revela-nos, Senhor, qual é a Tua vontade para nós. Direciona-nos e que nós tenhamos coragem e ousadia para nos lançarmos à Tua vontade. Eu vou pedir ao pastor Rafael que prepare o primeiro hino que ele cantou aqui, para que cante novamente e nós estaremos adorando ao Senhor. Creia nessa dimensão espiritual em que nós confiamos em Deus e Deus proverá todas as coisas. Revisando: os passos para a felicidade, satisfação e decisões acertadas. E as virtudes espirituais que nós precisamos ter: temor a Deus. Precisamos nutrir esperança, ter fé, confiar no Senhor. E nós precisamos ser bons ouvintes. Caminhando dessa maneira, queridos, nós estaremos em direção a uma vida muito mais feliz na presença de Deus e na nossa vida em sociedade, em família, e com certeza nós vamos exalar a presença de Deus, porque Deus quer que cada um de nós seja feliz. Ouça esse hino em atitude de oração.
sobre ti possa derramar poder e unção, desfazendo as cadeias e quebrando todos os laços. Se houver algum mal espiritual, que saia em nome de Jesus. Se houver enfermidade, seja curado em nome de Jesus. Que você possa ser tocado pela presença do Espírito Santo de uma maneira sobrenatural nesta manhã. Que o Senhor te conduza em paz durante essa semana, te livrando de todo mal, te livrando das enfermidades, conduzindo o teu pensamento e o teu coração à sua vontade. Que em nome de Jesus, todo dardo inflamado do maligno seja desfeito antes mesmo de atingir a você. Que a graça do Senhor se multiplique e o amor do Senhor seja transbordante em sua vida. Estenda suas mãos assim e receba essa bênção apostólica nessa hora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos, desde agora e para sempre. E todos digam: amém. Que o Senhor vos abençoe. Nós nos vemos em breve. Vamos manter contato pelo WhatsApp. Mandem informações. Entre em contato conosco para agendar culto no seu lar, quando possível, ou atendimento videoconferência. Tomem os cuidados básicos, lavem as mãos constantemente, evitem contato com muitas pessoas, aglomerações, estejamos em oração e vamos nos manter informados. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.